privilégio nesta manhã, Dr. Luiz Braga, tê-lo aqui conosco. Dr. Luiz, ele é o diretor-geral jurídico da Divisão Sul-Americana das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia. Para aqueles que não conhecem muito bem essas terminologias, né, Dr. Luiz? Ele é o advogado-geral da igreja que coordena nessa área todas as igrejas adventistas da América do Sul. É jovem, tem um testemunho lindo do encontro com Jesus Cristo, e é um privilégio, Dr. Luiz, tê-lo aqui conosco. O Dr. Daniel, que fez a oração, ele também trabalha nessa área, ele é advogado e também é o líder jurídico de toda nós chamamos de União Sul-Brasileira, que compõe os estados aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente tem o privilégio de ter o Dr. Daniel como membro de nossa comunidade JuVV. Todos sois bem-vindos aqui conosco. Que mais uma vez Deus o ilumine. Obrigado. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Sabem que todas as vezes que eu chego à igreja de manhã, às vezes eu preciso de dar uma parada, porque a gente vem de uma semana tão corrida, tantas coisas acontecendo, e a gente chega nesse lugar e às vezes a gente não para. Então, nesse momento eu queria convidá-los a virem para cá. Quando eu digo virem para cá é porque às vezes a cabeça da gente está rodando em tantos lugares diferentes, e a proposta é para que nesse momento a gente desligue, não é? Não sei se você ainda tem essa capacidade de se desligar do seu celular, de se desligar do que aconteceu lá fora. Não sei se você ainda tem essa capacidade de manter a atenção. Se você tem, use-a nesse momento para que nós possamos falar com Jesus, até porque Ele está aqui entre nós. Vamos fechar os nossos olhos. Bom dia, Jesus. É bom estar aqui na sua casa. É bom saber que o Senhor está aqui conosco. Dá-nos a plena consciência de que aqui o Senhor está. Pedimos não pelos nossos méritos, mas pelos teus méritos, méritos na cruz. Amém. O tema que foi proposto hoje de manhã é alertar as pessoas sobre liberdade religiosa. E é interessante pensar em liberdade religiosa, porque, puxa, nós vamos falar de liberdade religiosa em 2019, num país livre como o nosso. Olha que coisa maravilhosa que nós temos aqui, não é? Alguém perseguiu você hoje de manhã enquanto você vinha para a igreja, não? Foi difícil chegar aqui? Você teve que enganar alguém para estar aqui hoje de manhã? Você teve que fingir que estava indo para um lugar quando você estava para outro? Não. Você tem uma igreja maravilhosa como essa, a energia elétrica está ligada numa igreja. Eu estou falando de coisas que são incríveis em alguns lugares. Nós temos aqui um som que a gente pode usar um som, sabia? Que isso é motivo de alegria. Eu recebi um irmão que está num país, numa janela 1040, e ele veio nos visitar. E eles estavam felizes demais, porque a igreja deles agora tinha 12 membros. E quando eu levei para visitar a igreja central de Brasília, ele chorou o culto todo, ele só chorava. E ele dizia para mim: meu Deus, olha a altura do som. Ele dizia: que coisa incrível. E vocês podem usar sempre o som nessa altura? Eu digo: cara, você sabe que a gente pode? Eu nunca tinha olhado para esse aspecto. E ele disse: mas vocês podem. Aí ele viu uma foto do Impacto e Esperança. Ele disse: como assim? Vocês podem sair na rua e entregar as coisas para as pessoas? Eu disse: pode. Ele disse: nossa, vocês devem ser as pessoas mais felizes desse mundo, né? E eu disse: eu não sabia que isso era motivo para ser feliz, mas agora vendo você falar, não é? Então, liberdade religiosa é isso. E a gente às vezes fica pensando assim: no Brasil, ter que ouvir falar sobre isso. Eu quero dizer para vocês que nós ainda somos os mesmos. A gente confunde a mudança da tecnologia com a mudança da humanidade. Vocês viram há pouco tempo no Brasil, um único homem tomou uma decisão em 2019, censurando a liberdade de expressão, faz pouco tempo, num tribunal brasileiro.
Mudou depois, tudo bem, mas tomou um homem. Liberdade religiosa é uma coisa que nós sempre temos que zelar por ela, sempre, porque nós ainda somos os mesmos. E eu quero desafiar vocês para mostrar que a mudança é uma mudança de tecnologia, não uma mudança de humanidade. E esse é o ponto que às vezes nós nos esquecemos, nós confundimos as coisas. Por exemplo, sabiam que aqui nesta igreja, nesta manhã, tem uma geração em extinção? Vocês sabiam que aqui, nesta igreja, tem alguns seres humanos que não vão existir outros mais iguais? E vamos ver em que categoria você está. Quantas pessoas nesta igreja nasceram num mundo que não havia internet? Levante a mão. Quero dizer para vocês que vocês são os últimos. Não vai nascer outro com esta característica. E sabe que a nossa responsabilidade é contar isso para as novas gerações. Eu disse para minha filha, você sabia que o papai viveu num mundo que não tinha celular? Ela disse, e o que você fazia? E eu disse, vou lhe contar o que eu fazia. O primeiro emprego do papai só existiu porque não havia celular. E ela disse, como assim, papai? O papai era chamador. Chamador, porque na casa do vovô e da vovó, era a única casa da rua que tinha telefone. Porque naquela época não era só ter dinheiro para comprar telefone, era descobrir se tinha telefone disponível na sua rua. Não era só ter dinheiro. E na minha casa tinha telefone, porque meu avô era um homem bem sucedido, tinha chegado primeiro no bairro, e a primeira linha que ele pegou foi a dele, 3383-2113, Você vê que a função de chamador estava ainda, E aí, quando ele instalou, a minha casa tinha uma sala de telefone, Tinha sempre ali uma balinha, alguma coisa, para receber as pessoas. Por quê? Porque as pessoas ligavam para a minha casa e diziam, alô, dona Selma, tudo bem? Olha, é a Carla, a irmã da dona Maria, lá da casa 380, tudo bem? Tudo bem. Eu precisava muito falar com a minha irmã. Ela disse, não tem problema, daqui 10 minutos você liga, ela vai estar aqui. E quando a mulher desligava o telefone, quem entrava em ação? O chamador, Eu saía com a minha bicicleta, ia lá na casa 380 e disse, olha, dona Maria, sua mãe, sua irmã, vai ligar para a minha casa em 10 minutos. É importante que você esteja lá. E ela disse, não, já vou logo. E ela ia, e eu sempre ganhava uma gorjeta, Nesse chamador. Foi o meu primeiro emprego, do qual eu me orgulho, mas um emprego que não existe mais, não é verdade? Vocês já imaginaram isso, crianças? Um mundo em que nós não tínhamos telefone. E posso dizer uma coisa para vocês? A gente sobreviveu. E não tinha internet, Eu me lembro quando surgiu a primeira internet. A gente ficava esperando sexta-feira à tarde, sábado, meio-dia e domingo, porque era um pulso só, E você economizava o telefone, senão era a ligação, e a gente ligava aquilo, e demorava uns 3 minutos para abrir uma página. E a gente olhava e dizia, nossa, como é rápido isso, hein? Olha que coisa incrível, eu estou tendo acesso a outro lugar, Meu Deus. E aí de repente, aparece um filme do Tom Cruise, Missão Impossível 1, e aí ele pega um notebook, que já era uma coisa monstruosa, não é verdade? E aí ele abre um notebook no trem assim, e a gente diz, cara, não está ligado a lugar nenhum, como é que funciona? E ele diz para a mulher do lado, é a bateria. Bateria? E não tem tomada? Não, só para carregar. Como assim carregar? Carregar? Imagina. E aí de repente, ele diz que está mandando uma cartinha, aparece uma cartinha na tela, e ele disse, mandei um e-mail. E a gente dizia, nossa, que mentira, imagina que absurdo. Quando é que nós íamos mandar um e-mail num negócio? Que coisa ridícula isso, como é que pode? E aí de repente aparece o e-mail. E hoje a gente já não quer mais o e-mail, porque demora muito,
As pessoas não olham o e-mail toda hora. Naquele momento era uma coisa incrível. E aí, de repente, aparece o celular. O celular era uma coisa muito louca. Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro celular, eu era supervisor de vendas de uma corretora. E eu era famoso na corretora, sabe por quê? Porque eu era o único que usava o celular o dia inteiro, porque eu tinha 5 baterias. E eu tinha um carregador que cabia 4 de uma vez. Você chegava na minha sala, tinha lá um carregador com 4 baterias conectadas, dessa grossura cada uma, né? E vejam vocês, as coisas foram mudando. As coisas foram mudando, a tecnologia foi mudando, tudo isso foi sendo uma grande revolução, e a gente foi olhando para aquilo e dizendo: nossa, como o mundo está mudando, como o mundo está mudando. E hoje qual é o nosso sonho? Acabar com o WhatsApp, para voltar a viver, não é? Já imaginaram? Você se lembra como o mundo era bom sem o WhatsApp? A gente conversava com as pessoas, não é? A gente falava com as pessoas. Hoje, será que a gente consegue a atenção das pessoas por mais de 5 minutos hoje? Difícil, né? Difícil. Nós estamos perdendo o foco. A tecnologia mudou, mas e nós? Mudamos? Não. Nós ainda somos os mesmos. Não vamos nos iludir com a tecnologia. E liberdade religiosa é uma coisa inerente ao ser humano. Muda tudo, muda a tecnologia, muda tudo isso, mas nós ainda corremos o risco de perder. Se perder no meio disso tudo não é uma coisa nova. Se perder no meio das coisas que acontecem ao redor não é uma coisa nova. Se perder na conjuntura de dúvidas e incertezas dentro da sua cabeça não é algo novo. Não achem vocês, a gente quer demonizar a internet. Eu queria poder mostrar para vocês, a doutora Juliana me alertou, me lembrou dessa. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz sobre o lançamento do livro. Se vocês vissem o que foi dito do livro, quando o livro foi lançado, vocês ficariam assustados. Todo mundo dizia que o livro seria o início da barbárie. Nós não teríamos mais professores, nós não teríamos mais mestres. Por quê? Porque o livro seria a mediocridade da cultura, e ele acabaria com essa transferência de sabedoria de uma pessoa para outra. Do livro. Portanto, não adianta nós criticarmos a internet, não adianta nós criticarmos tudo que está ao nosso redor. O que muda somos nós. Quem não pode se deixar levar por isso é quem você é. Porque se perder no meio da multidão e das coisas já começou na época de Adão. E eu quero convidá-los a abrir no Evangelho, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8 em diante. Até hoje, eu uso a primeira conversa, a primeira coisa que Deus disse a Adão depois do pecado. Até hoje, quando eu estou perdido, eu ouço Deus me fazer a mesma pergunta que Ele fez para Adão. Até hoje, quando eu estou atrapalhado, quando eu estou no meio de um processo difícil, quando eu estou sem paciência, quando eu estou às vezes no trânsito, quando alguém me dá uma fechada, quando eu estou às vezes com um problema difícil, e o advogado ele lida com os problemas difíceis toda hora, em várias circunstâncias, quando eu estou nesse momento complicado, e eu me lembro desta pergunta salvadora, feita por Deus. E o legal dessa pergunta é que não interessa se você tem 3 anos, 4 anos de idade, ou se você tem 80, 90 anos de idade. Até porque essa questão de idade, coração e percepção é uma coisa criada por nós, né? Deus enxerga você como você é. A idade é totalmente irrelevante para Ele, né? Totalmente irrelevante. A gente às vezes costuma dizer, o problema da igreja são os jovens, né? Os jovens são difíceis. Aí Deus olha para os mais idosos e disse, ele foi um jovem difícil, ele ainda é um jovem difícil, difícil é ele. Quem é difícil? Por que a gente fica dizendo que as pessoas são difíceis? Ninguém é difícil. Para Deus nós somos os mesmos. Exatamente os mesmos. Você acha que a sua idade te separa ou te aproxima de Deus? Nós somos os mesmos. Deus tem o mesmo contato com você desde o seu nascimento e até hoje vai continuar, se Deus quiser,
por toda a eternidade. Mas olha a pergunta que Deus fez com Adão. E veja, essa descrição eu assisti o Pro Vai Verde e comecei a tossir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo meio do jardim, quando soprava a brisa do meio-dia. Vocês percebem como é que Deus estava vendo esse momento? Vocês percebem que eles queriam nos levar para esse momento ali, não? Ele disse, a presença, soprava a brisa do meio-dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus tinha plena ciência de onde Adão estava. No entanto, Adão é que não sabia onde estava. Adão é que estava perdido. E Deus deu a ele a chance de se achar, quando perguntou: onde você está? Todas as vezes que eu estou diante de um problema complexo, todas as vezes que eu estou diante de um momento difícil, eu imagino Deus me perguntando: Luigi, onde você está? O pecado resiste a essa pergunta, não? Você está diante de um momento em que você vai cometer o pecado. Você sabe que é pecado, porque pecado é aquilo que você se reprova naquilo que você aprova. Você tem consciência do que você vai fazer. E naquele momento que você está na iminência de cometer esse pecado, Deus olha para você e diz: onde você está? Você resiste a essa voz te chamando, não? Onde você está? Muito bem. E veja que a resposta de Adão, infelizmente, é a resposta que nós continuamos dando até hoje, por circunstâncias diferentes, mas a resposta é a mesma, porque infelizmente nós ainda somos os mesmos. A primeira resposta de Adão foi: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Primeira etapa: ouvi os teus passos. A gente até ouve, não é verdade? Mas será que você ainda está usando o seu livre-arbítrio? Será que você ainda escolhe? Você está escolhendo ou você está vivendo de acordo com as consequências? O que está pautando a sua vida? Escolha ou consequências? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas coisas nas nossas vidas, muitos erros que nós vamos cometer, não acarretarão consequências imediatas. Se você está pautando a sua vida por consequências, quanto mais bem pecador você for, menos consequências imediatas você vai ter. Se você de repente tem uma habilidade de cometer um pecado e escondê-lo bem no fundo do seu coração, de todas as pessoas que te amam estão ao seu redor, se você tem a capacidade de esconder da sua igreja, esconder de todas as pessoas, se você é habilidoso, se você sabe fazer bem feito, se você consegue esconder uma traição da sua esposa, ou sua esposa consegue esconder uma traição do marido, se você consegue esconder um furto na instituição onde você trabalha, se você consegue esconder desvio de verbas de instituições que você tem, se você consegue vir conflito de interesses e é uma pessoa habilidosa, eu quero dizer para você: pare de pautar a sua vida por consequências, porque você é bom nisso. E como você é bom nisso, não vai haver consequências imediatas. E se você estiver pautando a sua vida por consequências, elas não virão. E como elas não virão, você vai achar que você está certo. Mas um dia elas virão. Não sabemos se é agora ou no futuro, mas elas virão. Mas elas virão. É por isso que Deus nos desafia a viver uma vida de quê? De escolhas.
Por que você está escolhendo isso? Porque é certo. Ah, mas você é um idiota, por que você está escolhendo isso? Porque é certo. Eu me lembro de um irmão que eu conheci, quando eu falei um pouco com ele sobre isso, ele me disse: Luiz, você sabe que eu vivi isso? Eu trabalhava para a Petrobras, e eu tinha uma peça que eu desenvolvi em caminhões que faziam perfuração, e eu vendi tudo que eu tinha e comprei 4 caminhões, e fiz 4 caminhões com um projeto que eu tinha, e aí quando eu fui para fazer o contrato, para poder, tudo aquilo que estava sendo encomendado, me pediram uma propina, e não era muito dinheiro. Ele disse: foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento mais difícil da minha vida, por quê? Porque eu tinha feito os caminhões, estava tudo pronto, ali estava toda a minha vida, todo o meu dinheiro, eu sabia que ia ganhar muito dinheiro com aqueles caminhões, eu sabia que a Petrobras precisava do meu serviço, eu sabia que eu poderia fazer a diferença, estava tudo nas minhas mãos, e o pior, a propina que tinham me pedido era baixa. O contrato dava para eu pagar a propina e ainda ficar bem, e é por isso que foi tão difícil. E ele disse: mas está tudo muito bem feito, o projeto todo bem feito, tudo bem feito para ninguém saber de nada, e o diretor naquele setor falou com ele: fique tranquilo, vai ficar só entre nós, tudo certo, tudo pronto. Ele disse: não quero, não quero. Quando o indivíduo disse: fique tranquilo que não vai haver consequências, ele disse: então eu não quero, muito obrigado. Ele disse: mas o que você vai fazer com esses caminhões? Ele disse: isso é uma coisa para eu pensar depois, agora eu não quero. E ele contava isso e dizia: pois é, Luiz, todos foram presos, inclusive o indivíduo que ganhou o contrato no meu lugar. Ele disse: hoje todos os meus caminhões estão trabalhando e eu estou ganhando quase o dobro do que eu tinha ganhado antes. Ele disse: mas eu não sabia que isso iria acontecer. Eu tive que escolher porque eu tinha que escolher. E o mais legal de tudo, sabe o que é? É que às vezes você vai passar uma vida inteira sem consequências. Ele teve consequências, mas às vezes você pode passar uma vida inteira sem consequências. E sabe quando você vai começar a perceber as consequências? Nos últimos minutos da sua vida. Quando eu comecei a minha carreira de advogado, eu desenvolvi um trabalho que a gente fazia um tipo de inventário em vida. Nós antecipávamos o inventário. Eu tinha uma equipe de avaliadores, uma equipe de pessoas que trabalhavam comigo, tinha uma equipe de psicólogos, nós fazíamos os acordos entre as famílias. Era um trabalho muito legal e a gente fazia um tipo de inventário antecipado. Quando o indivíduo, por algum motivo, sabia que ia morrer, a gente fazia, e eu tive uma oportunidade de conhecer muitas pessoas no fim da vida. Muitas pessoas no fim da vida. E no fim da vida, sabe o que mais tem valor? As escolhas que você fez. Eu me lembro do dono de uma rede de supermercados que disse a mim: Luigi, ele disse: Luigi, eu daria tudo que eu tenho por mais 3 meses de vida, depois de ter aprendido o que eu aprendi nos últimos 3 anos que eu tive essa doença. Ele disse: como eu teria escolhido mais coisas e pensado menos nas consequências. E eu aprendi muita coisa com esses homens e com essas mulheres no final da vida. E eu aprendi que a coisa mais importante no final da vida é saber responder à pergunta de Adão: onde você está? E veja que Adão continua respondendo, porque ele disse: ouvi os teus passos e fiquei com medo. Você consegue entender isso? Não? Adão ficou com medo. Você está com medo de que, eu estou me formando agora, e o mercado, como é que vai ser? Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Se Adão, quando não tinha ninguém para concorrer com ele, ficou com medo, imagina você. Vocês estão entendendo como nós somos os mesmos? Adão teve medo. E você olha hoje para Adão e disse: ô maluco, você tem medo de quê? Ele tem medo
de existir sem saber onde Deus está. É por isso que nós temos medo. E quando Adão diz para ele, eu tive medo, e a coisa mais incrível é ver as pessoas tendo medo. Quando eu fui professor da Universidade Federal de Sergipe, durante alguns anos, antes de trabalhar para a obra, e eu tive uma oportunidade muito interessante, porque eu dava aula para os alunos, no início do curso de Direito, e no final do curso de Direito. E era incrível ver a mudança de espírito naqueles alunos. Eles começavam entusiasmados para mudar o mundo, e terminavam o curso pensando na aposentadoria. Era uma coisa muito louca aquilo. Era muito estranho ver uma pessoa de 23 anos definindo qual a carreira que ela queria seguir pela aposentadoria que ela iria ter. Uma vez eu me enchi de tristeza porque eu vi provavelmente o meu melhor aluno no início do curso. Eu acompanhei tudo e eu disse para ele: e aí, você já definiu o que você quer? Você quer se dedicar a quê? Ele disse: não, eu quero ser juiz federal. Eu digo: é mesmo? Que interessante. Por que você quer ser juiz federal? Ele disse: não, eu já fiz os cálculos e tenho a melhor aposentadoria. Eu olhei para ele e disse: mas você vai viver a sua vida inteira pensando na menor parte da sua vida? E ele disse: como assim, professor? Eu digo: porque a aposentadoria deve ser a parte mais curta da sua vida, e você vai viver toda a sua vida só pensando nela. Provavelmente será um aposentado infeliz, porque o grande desafio da vida é entender que a plenitude de cada momento é a que é a melhor parte, não é? Fiquei com medo. Veja, Adão ficou com medo, e nós continuamos com medo, e aí nós achamos que um emprego público é segurança. Que emprego público é segurança? Não existe segurança desse lado de cá. A única segurança que nós temos é que Jesus vem, e que nós precisamos estar aqui quando Ele voltar, prontos, dormindo no Senhor ou acordados, mas prontos para reconhecê-lo. Essa é a nossa segurança. O resto você só é administrador ou administradora. Está vendo esse ouro que está na sua mão, na sua aliança? Já esteve no dedo de outro. Sabia? Mulher, o ouro que está na sua mão, na sua aliança, já esteve no dedo de outro, e vai ser derretido, e vai estar no dedo de outra pessoa depois de você, porque Deus disse em Joel: meu é o ouro, minha é a prata. Nós passamos, e o ouro fica, por quê? Porque ele não nos pertence, só está em nossas mãos para administrar durante um período de tempo. Não adianta achar que ele é a sua segurança, não adianta achar que o dinheiro é a sua segurança. Por isso, temos que ouvir os passos. E aí Adão disse: fiquei com medo. E o pior, a pior resposta é a última, quando ele diz: ouvi os teus passos, fiquei com medo e me escondi. Quantos de nós estamos escondidos? Quantos estragos a depressão tem feito entre nós? Nós sabemos que a depressão é uma doença, precisa ser tratada, mas nós sabemos como ela começa, e ela começa com essa característica que atacou Adão, quando Adão começou a se esconder. E por que nós estamos nos escondendo? Porque nós estamos vivendo num mundo muito louco. Se nós não assumirmos o controle das nossas escolhas, se nós não assumirmos o que nós temos, se nós não conseguirmos, por exemplo, chegar em casa e dizer assim: hoje eu não vou ligar a televisão, eu vou dormir, porque eu preciso. Se você não assumir o controle da sua vida, você vai ficar na frente do controle da televisão, zapeando, vai dormir tarde, e no outro dia você está cansada de viver, porque você ficou zapeando na televisão até tarde, porque você não controla mais a sua vida. Sabe o que nós estamos vivendo? Nós estamos falando de liberdade religiosa de pregar, mas estamos perdendo a liberdade dentro do nosso coração. Nós estamos vivendo a ansiedade de ter, e quando você tem, você começa a viver o tédio de possuir. A ansiedade de ter, e quando você tem, já inicia o tédio de possuir. Quantas roupas nos bazares que a gente faz, vem com etiqueta. As pessoas compraram e não usaram.
Quantas vezes você compra uma coisa que você sonhou com ela e em pouco tempo você já enjoou? O mercado precisa que você seja uma pessoa que enjoe fácil das coisas. A Rolls Royce está mudando os seus carros, porque as pessoas não querem mais uma coisa que dure para a vida toda. O que era o marketing principal deles, os nossos carros duram para sempre, agora já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido, as pessoas não querem coisas que durem a vida inteira. É a ansiedade de ter, e quando você tem, começa o tédio de possuir. E você estava num lugar, o mundo vai trabalhando isso em você, né? O mundo vai trabalhando isso em você. Todo mundo fica esperando setembro para ver o que a Apple vai lançar, para ver se você tem que trocar de celular ou não. E porque você não pode ficar com um celular que demora 0,000000001 segundo mais do que o que você tinha no passado. Você não pode perder tempo. Mas você pode perder tempo horas e horas, às vezes no banheiro, olhando o WhatsApp, né? Ouvi as tuas palavras, ouvi os teus passos, fiquei com medo e me escondi. Existe um conto escrito por Jorge Luis Borges, um escritor argentino, que escreveu um conto chamado Funes el Memorioso. O dia que eu li esse conto, eu fiquei tão impressionado, mas tão impressionado, que eu percebi que temos que esvaziar um pouco as nossas mentes e pensar mais no que vem do alto. Eu vou ler só a parte final do livro. E nessa parte final, quando eu terminei de ler, eu tomei algum tempo pensando nisso. Quando ele diz assim: a história de Funes era um jovem que ele tinha uma característica, um defeito cerebral. Ele não se esquecia de nada. Nada. Desde quando ele nasceu até o final da vida dele, Funes não se esquecia de nada, nada, nada. Funes não esquecia. E começa assim. O livro termina assim: no fim, Funes teria sido o ser com mais memórias do mundo. E ainda com 19 anos, havia vivido muito mais do que todos os seres humanos na terra, preso para sempre no seu calabouço de detalhes. Nós estamos tão perdidos nessas escolhas e nessas coisas, e essas mágoas que nós vamos guardando, que nós estamos perdendo o conceito de perdão. Eu imagino que Jesus deve ficar muito preocupado conosco. E eu tenho muita certeza que Ele está conosco nesse momento, porque todas as vezes que a gente fala de perdão, nós estamos falando diretamente sobre o coração dEle. E eu vou ser muito sincero para vocês, nós estamos perdendo a essência do perdão, porque a gente está achando que perdão é para quem merece. Quantas vezes nós temos ouvido na igreja a expressão: esta pessoa não merece o meu perdão, esta pessoa não merece o meu perdão. Mas gente, você só pode perdoar quem não merece. Você não pode perdoar quem merece, porque se a pessoa merece, aí não é perdão, é reconhecimento. Você só pode perdoar quem não merece. Então você conhece alguém que te magoou na sua vida e ele não merece doado por você? Parabéns, você acabou de descobrir alguém que você pode perdoar. E qual é o problema? O problema é o mesmo problema que Adão teve, porque como ele teve medo de Deus, como ele achava que ele não merecia mais, ele teve medo, ele se escondeu. E é o que pode acontecer com você também. Você pode olhar para Deus agora e dizer: Senhor, eu não mereço o seu perdão. Ele diz: eu sei que você não merece, é por isso que eu estou te perdoando. Eu só estou te perdoando porque você não merece. E é por isso que eu morri por você. Eu morri por você, você não merece. Difícil de entender isso, né? Numa sociedade capitalista como a nossa. Quais são os nossos critérios de ética, gente? Quando nós vamos julgar alguém, a gente acha que a gente vai julgar com justiça, né? Justiça e ética.
Sendo que o conceito de justiça e ética é fácil. Quais são os maiores conceitos de justiça e ética que nós temos vigentes no nosso planeta? Primeiro, a cada qual a mesma coisa. Não é um conceito de ética esse? De justiça? A cada qual a mesma coisa. Mas será que esse conceito está certo em todas as circunstâncias? Faz diferença eu dar um prato de comida para quem acabou de sair de uma churrascaria? Ele vai rejeitar? Ele está satisfeito? Então, a cada qual a mesma coisa, não é um critério de Deus, porque Ele sabe que cada um de nós, a igreja precisa de alguma coisa diferente. Uns precisam de mais, outros precisam de menos. Uns Ele vai dizer, como disse para o jovem rico: vende tudo que você tem e vem após mim. Outras vezes o endemoniado disse: eu vou largar tudo e vou atrás do Senhor. Ele disse: não, você não vai atrás de mim nada, você vai voltar e vai tomar conta dos negócios da sua família. E os discípulos ficaram: peraí, mas quem é que está certo? Quem larga tudo e vai servir e trabalhar na obra, ou quem fica no mundo trabalhando no negócio? Depende. Jesus sabe o que cada um precisa e o que Jesus espera de cada um. E nós poderíamos falar: a cada um segundo méritos. Será que é só esse o critério de justiça? A cada qual segundo os seus méritos? Ou seria a cada qual segundo a sua necessidade? Ou seria a cada qual segundo a posição que ocupa? Ou seria a cada qual segundo o que a lei lhe atribui? Ou seria a cada segundo as suas obras? Qual é o critério que nós vamos utilizar? Qual é o critério de justiça? Porque esses são critérios de justiça que são aceitos no mundo inteiro. São 6 critérios mais utilizados nas nações desde que o mundo é mundo. E qual é o que você vai utilizar? É por isso que o conceito de perdão, ele está acima de tudo isso. Perdão é para quem não merece. Você conhece alguém na sua vida que te magoou e que não merece o seu perdão? Pois é, eu quero lhe dizer que é esse que você tem que perdoar. Mas por que eu vou perdoar? Porque ele não merece. Porque ele não merece. E quando você perdoar quem não merece, você vai começar a entender que Jesus morreu e Ele lhe perdoa. Você só vai aceitar o perdão verdadeiramente de Deus quando você entender que você não merece. E aí você não vai vir na igreja para ver um grande pregador. Você vai vir à igreja porque você é grato a Jesus. Você vai vir à igreja não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Vocês conseguem entender a diferença? Vocês não vêm aqui à igreja todo sábado para ser salvo. Você vem aqui à igreja para manifestar a sua gratidão pelo seu Salvador, porque você ou ainda não o conhece, ou você o conhece e aceita. Você está aqui por gratidão. Você acha que alguém que recebeu a salvação e o perdão de Deus, você acha que ele vai vir para cá no sábado de manhã e ficar olhando para a qualidade do pregador? Isso é irrelevante. Você acha que ele vai olhar aqui se o hino ele gostou do hino ou não gostou do hino, se o cantor não desafinou, se o ar-condicionado está frio ou se o ar-condicionado está quente, se tem muitas crianças na igreja, se tem poucas crianças na igreja, se a igreja é conservadora, se a igreja é moderna? Ele não está nem aí para isso. Ele está aqui para manifestar a gratidão pelo seu Salvador, porque ele foi perdoado sem merecer. Deus perguntou: Adão, onde você está? Onde você está? E nessa manhã, onde você está? Onde você está? Vamos retomar nossa capacidade de sermos filhos e filhas de Deus. Vamos retomar a consciência sobre as nossas vidas. Vamos retomar a capacidade de respirar fundo e assumir o controle e fazer as escolhas certas. Por quê? Porque não paute a sua vida por consequências. Paute a sua vida por escolhas. Não ameace o seu filho para que ele te obedeça. Ajude-o a escolher. Porque pode ser que as consequências que você está dizendo que vão acontecer demorem uma vida inteira, e quando ele perceba que elas existem,
não vai ter feito a coisa certa. Eu sei que a sua vida pode estar em pedaços. Eu sei que a sua vida pode estar aí passando por um momento difícil. Eu quero dizer que Deus está pronto para restaurar você. Sabe por quê? Porque você não merece. E Ele veio exatamente por nós. Ele veio para aqueles que não merecem. Todas as vezes que não há nada mais poderoso para impedir você de pecar do que o amor de Jesus. Não são as consequências, é a gratidão. Vocês já maltrataram alguém que fez muito por vocês? É mais fácil ou é mais difícil? É muito mais fácil você atacar alguém que nunca fez nada por você, mas magoar alguém que entregou a vida por você não é fácil. Por isso, quando você entender que você não merece, que você está em pedaços, Deus está aqui para restaurar esses pedaços. E não precisa de nada extraordinário. É nessa manhã, é hoje, é aqui agora. Retome o controle da sua vida. Priorize quem está presente e não quem está de longe te mandando uma mensagem. Priorize quem te prioriza. Priorize quem te prioriza. E lembre de perdoar. Perdão é para quem não merece. Amém. Triste estou por ter perdido a inocência que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Caminho sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou
a tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é cada dor, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. De pé, vamos falar com os nossos Senhor. Senhor Jesus, somos gratos, Pai. Amanhã temos tido um encontro contigo na tua santa casa. Somos gratos pela liberdade de termos feito isso, e somos gratos pela liberdade que o Senhor trouxe para dentro dos nossos corações. Suplicamos que o Senhor nos perdoe, Senhor, não porque mereçamos, mas porque o Senhor morreu por nós. Nos leve aos nossos lares, nos proteja e nos carregue em teus braços, até o dia em que iniciaremos a eternidade ao teu lado. É o que te pedimos em teu nome, em nome e por amor de Jesus. Deus abençoe a todos e um excelente restante de sábado.